Estava vendo hoje a manchete do jornal O Globo, denunciando, porque isso é denúncia, para mim isso configura um crime, aliás, grave, antigo, histórico na vida brasileira, que é o loteamento de cargos públicos por indicações de parlamentares que apoiam, que integram a base do governo. Foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Sarney, foi assim com Itamar Franco, foi assim com Lula, foi assim com Dilma, é assim no atual governo Temer. Mas o que me impressiona é que as indicações por si só denunciam a má intenção da ação política que as patrocina. Porque você poderia dizer assim, o deputado tal ligado à bancada ruralista e que tem ali uma liderança ou que expressa um sentimento dessa bancada e tal, as principais reivindicações dessa bancada, está tentando influenciar a nomeação do diretor-geral ou do ministro da Agricultura. Você diria, bom, o cara tem ali, expressa um conjunto de interesses, de pessoas, de empresas, de trabalhadores, enfim, de políticas ligadas à área agrícola. Você pode gostar ou não gostar da indicação, mas você terá que dizer que há pelo menos um vínculo lógico, né? Uma razão qualquer ali que possa justificá-la dentro dessa equação de que trata-se de uma bancada na área energética ou na área da saúde e tal, que estão ali sinalizando a indicação de executivos para a área pública que entendem daquele assunto dentro daqueles pontos de vista, com os quais, repito, você pode concordar ou discordar. Mas algumas nomeações são tão escandalosamente estapafúrdias, até porque resultam do desejo individual de um parlamentar e não de uma bancada ou de um conjunto de parlamentares, que só podem expressar mesmo essa deformação típica do Estado brasileiro, que está nas mãos de grupos partidários ou às vezes de figuras do jogo político, para servir a eles como quê? Carregadores de quê? De políticas setoriais? Formuladores de políticas setoriais? Claro que não é isso que eles vão carregar para os cargos que vão ocupar por indicação direta, por dedo direto desses parlamentares. Então vejam, a manchete do Globo de hoje diz que o líder do governo na Câmara, o deputado André Moura, do PSC do Ceará, indicou toda a diretoria, incluindo o presidente, da estatal Dataprev. O que faz a estatal Dataprev? A estatal Dataprev é encarregada de fazer o processamento de dados das folhas de pagamento de aposentadorias, né, do INSS. Vejam, qual é a política que pode ser implementada em favor dos aposentados ou do desenvolvimento da informática no Dataprev que envolva a necessidade de uma indicação oriunda de um parlamentar do Ceará ou de onde quer que seja? Não importa qual partido. Que política ele vai implementar na elaboração, no processamento de uma folha de pagamento a aposentados? Na minha coluna da Isto É, há uma outra notícia com o mesmo DNA, que é a seguinte: ano passado, em janeiro do ano passado, em pleno recesso parlamentar, um deputado chamado Francisco Floriano, esse é do DEM do Rio de Janeiro, foi notícia nos jornais porque estava irritado nos corredores do Palácio do Planalto, querendo ser recebido para emplacar uma nomeação dele num cargo federal. Como não houvesse ninguém para atendê-lo, ele começou a gritar nos corredores do Palácio Planalto. Teve um ataque de pelanca nos corredores do Palácio Planalto. Se desequilibrou emocionalmente e começou a gritar que, se não fosse atendido no seu pleito, na sua reivindicação, ia chutar as portas dos gabinetes. A notícia na época ganhou uma certa repercussão, pegou mal para todo mundo e tal, o deputado submergiu, mas passado um ano e meio, ele finalmente emplacou o seu indicado, o seu afilhado, chamado André Loiello, afilhado político naturalmente, na presidência do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é uma instituição federal no Rio de Janeiro, da área médica, subordinada ao Ministério da Saúde, e que cuida de pessoas com traumas ósseos, né, com fraturas, com coisas do tipo. A pergunta se coloca igual àquela que eu coloquei para o Dataprev.
Qual é a política que o deputado Francisco Floriano pretende implementar, se empenhando para nomear o diretor de um instituto médico que cuida de ortopedia e de traumatologia? Qual é o sentido? Então, o que está dito na nota é o seguinte: é improvável que Floriano tenha interesse nas especialidades médicas do INTO, que é a sigla do Instituto. Já no orçamento de R$200 milhões por ano, a história é outra e talvez esteja aí a explicação dessa nomeação, da nomeação da diretoria e da presidência do Dataprev e de todas as outras nomeações com sinais, com patologia tão doentia quanto estas duas. O Estado brasileiro, e esse é o nosso grande desafio na próxima eleição, é dar o sinal de que ele não pode continuar sendo um feudo para que os políticos façam dele um quintal para produzir frutos que não comeremos, que não serão compartilhados conosco. Alguns desses frutos podres por natureza, porque não é possível que haja, repito, atrás dessas indicações ou inspirando essas indicações, nada que seja de fato relacionado ao interesse público. E com isso a gente vai jogando a Copa. Vamos nessa, minha gente!